Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Ferreira, estamos de volta para trazer as novidades do nosso Flusão para você. Então não esquece de arrebenta no like, arrebenta nesse like, clique no gostei, se inscreve aqui, gente, tá? Se inscreva, porque a gente tá precisando. Falta pouco para 100 mil, não é possível, gente. Esse ano tem que ser esse ano, né? Fluminense, graças ao bom Deus, fez uma boa partida contra o Remo, jogou bem, né? Os setores funcionaram, tanto meio de campo, zaga e centroavância, mas nesse vídeo aqui nós vamos trazer o futuro de Freitas no Fluminense, tá? Freitas que ontem fez uma boa partida, é muito bom destacar isso, né? Aqui, vocês sabem, jogou mal, eu falo, pô, jogou mal. Mas jogou bem? Jogou bem. Aqui não existe perseguição de jogador, que eu acho que isso é um desserviço. Um desserviço. Você que tá aí, do outro lado, ou você que talvez seja até influente em páginas de Twitter. Ontem eu já vi gente falando que o Castilho não joga nada. Rapaz, eu vou falar, deve ser muito fácil a vida desse povo, né? Se escondem atrás de perfis fakes e ficam descontando frustrações da vida pessoal em trabalhos de outras pessoas. Que absurdo, né? Pô, pelo amor de Deus, não tem como você analisar nada do Castilho, gente, do Castilho ontem. Impossível. Pelo contrário, eu vejo coisas boas, né? Um jogador com o porte físico que a gente precisa, mesmo alto daquele jeito, o cara ainda é veloz, né? Puxou um contra-ataque ali numa velocidade muito grande juntamente com o Soteldo. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter calma, né? Sobre essa de ter que ter calma, é o que vai acontecer com o futuro do Freitas e a gente já vai falar sobre isso. Mas antes, olha que coisa linda que está a tabela do Campeonato Brasileiro. Meus amigos, deem uma olhada nisso aqui. Tabela do Campeonato Brasileiro na tela para você. E a gente tem o... É ele ali? É o Flusão ali? Isso mesmo. Fluminense no dia 4, né? A gente ainda tem algumas partidas, né? O Bahia tá com um jogo a menos, o rival tá com um jogo a menos, né? Ainda tem, né? Alguns times com jogos a menos, né? Porém, já dá para ver que o Fluminense esse ano vem totalmente diferente dos anos passados, né? A gente tá falando de 5 jogos e 10 pontos, né? 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E essa derrota foi pro Palmeiras fora de casa e que o Fluminense deu mole. Poderia ter feito um resultado melhor. Por que eu tô mostrando isso aqui pra vocês, meus amigos? Eu tô mostrando isso aqui pra vocês pra mostrar a força do Fluminense em pontos corridos, né? Não sei se tu já reparou, mas a maioria dos números que mostram sobre Zubeldia desde a estreia de Zubeldia no Fluminense, ninguém fez mais pontos no Campeonato Brasileiro do que ele. O Zubeldia tem a zaga menos vazada, não sei o que, tem a maior sequência de vitórias de não sei o que lá. Então, assim, Zubeldia vem quebrando alguns recordes nesse contexto. Que contexto? Contexto de números de regularidade. Tantos anos tal, mais pontos tal, não sei o quê. E o Fluminense nessa temporada só tá fazendo isso aqui, meus amigos. Olha só. 3º lugar do campeonato. Então, eu sei, né, que a glória eterna é o foco principal, acho que de todas as equipes. Eu sei que a Copa do Brasil, eu particularmente tô doido pra voltar a ganhar uma Copa do Brasil. Mas olha, não desmereçam o Fluminense no Campeonato Brasileiro, tá? Eu tô achando que aqui vai ter uma surpresa muito grande. Anota o que eu tô te falando. Eu, Thiago, acho que o Fluminense vem para buscar o Penta esse ano. Falei, tô leve. O Penta pode acontecer. O trabalho dele é muito regular. Talvez nas Copas a gente já viu, né? Pô, pênalti, às vezes cai no pênalti, né? Mas tu viu o jogo contra o Flamengo? Foi empate, né? O Vasco também foi pênalti, né? Então, assim, é um time muito difícil de ser vencido. O Fluminense quando é vencido, custa muito caro para vencer o Fluminense. Né? É um time muito enjoado, é um time muito, muito regular, tá? Então eu vou te falar, tá? De grão em grão a galinha enchendo o papo e ninguém tá falando, mas eu aposto esse ano no Campeonato Brasileiro.
Eu acho que o Penta vem. Vai brigar até o final. Vai brigar até o final, esse Fluminense vem. E por que eu tô falando isso? O Zubeldia comentou um pouquinho sobre essa questão, né? Ele comentou sobre a entrada dos novos contratados. Ele vai até falar que não quer, né? Aqui tá o Zubeldia, um abraço, um grande trabalho do Zubeldia. Ele vai falar que é difícil falar de posições pontuais, mas ele gostaria de falar sobre os que estão jogando, né? Ele vai dizer o seguinte: se me perguntar se os 6 reforços estão jogando, vou dizer que sim. 4 jogaram hoje e 2 não jogaram, né? Quem não jogou foi o Arana e o Julian Milan. Arana tem jogado bastante. Pouco a pouco, vamos dando a utilidade ao elenco que temos. São bons jogadores. A melhor notícia é que hoje fomos sólidos defensivamente. E a equipe defendeu e atacou bem, concordo. Os atacantes converteram. E quando não converteram, a defesa fez seu trabalho. E quando não fez seu trabalho, o Fábio apareceu, né? Temos jogadores importantes. Aí escuta isso aqui. De bom nível. Num calendário com muitas partidas, todos poderão mostrar serviço. Eu vejo, e eu também sou, tá? Nós somos ansiosos. Eu sou muito ansioso. Por mim, eu já quero. Ontem eu fiz até live aqui no canal pra reagir ao jogo, porque eu imaginei que Castilho ia ganhar minutos e eu queria ver, né? Fui surpreendido num bom jogo de futebol? Não, acho que o Fluminense já joga um bom futebol já tem um tempo. Desde a chegada do Zubeldia, o Fluminense vem jogando bem, né? Mas o que me chamou a atenção é que o Zubeldia, ele tenta trazer pro torcedor de tipo assim, olha, aqui no Fluminense, nós pensamos de uma maneira mais macro do que micro, né? A gente pensa sempre, posição tal, jogador tal. Mas o Zubeldia, né, a comissão técnica, eles estão pensando no macro, em todas as competições, né? Para que o Fluminense brigue por todas as competições, é claro que o Fluminense precisa de um grande elenco. E para ter grande elenco, precisa de grandes jogadores. Nem que com isso, em alguns jogos como foi o de ontem, o Arana não tenha entrado. Ou o Juan Milan não tenha jogado. Mas o que eu quero dizer para vocês existe uma preocupação no Fluminense em ser competitivo em todas as competições. E isso vai precisar de troca. O exemplo dele é maravilhoso. Quem não jogou hoje pode muito bem jogar no domingo contra o Atlético Paranaense. Até porque a gente sabe, por causa do calendário, jogos muito um em cima do outro, vai ser necessário fazer esse rodízio. Então é inteligente, interessante a gente também olhar para esse elenco do Fluminense, não como a gente sempre olhou. Mas isso é culpa dos times que foram montados. A gente sempre olhou. O Fluminense tem 11 iniciais e quando entra o banco piora. Foi assim. Ano passado era assim, né? 2024 nem se fala. A gente já sofre com só ter o time há muito tempo. A própria Libertadores de 2023 veio por causa disso. A gente tinha um bom time. Quando entrava os reservas, a gente sofria. Só que agora, esse ano... Cara, esse ano tu tem um Guilherme Arana no banco, pô. Entendeu? Alisson entrou muito bem. Pouquíssimas pessoas falando do Alisson. Alisson ontem entrou muito bem. Você tem peças interessantes no banco. Né, o próprio Castilho, o Julian Milan, né? Então assim, agora o Fluminense tem que pensar mais como elenco, mas eu não te culpo não, a gente viveu muito tempo tendo só um time, mas agora, meus amigos, a gente tem um elenco. Possa ser que no jogo contra o Atlético Paranaense jogue o Julian Milan na zaga, jogue o Arana, né? Inicie com o Savarino, volta o Serna e depois o Savarino, aí descansa o Canóbio, né? Gente, hoje o Fluminense tem, ainda falta para o Fluminense ter um elenco ainda mais robusto, falta, né? Falta um ponta, mas eu acho que até o Soteldo entrou bem ontem, eu posso estar enganado, você pode comentar aí, mas então assim, tem Soteldo no banco ainda, então é legal a gente ter esse mesmo olhar, até para a gente entender e analisar o que faz Luiz Francisco Zubeldia. Eu não posso incluir o que eu penso na mente do que está sendo feito, o que está sendo feito é isso, nós temos um time, né, que é bom, mas temos peças. Porque, tipo assim, não dá pra jogar todo mundo também, né? Mas acredito que essas mudanças, pelo que eu vi do Zubeldia, as mudanças do time principal, que é o que preocupa a torcida, eu acredito que ela vai acontecendo de forma paliativa, como o futuro do Freitas, né? Sobre o Freitas, quem trouxe a informação foi meu amigo Paulo Brito.
ele trouxe que Zubeldia pretende fazer desmame de Freitas aos poucos, né? Treinador entende que o ideal é reservar por enquanto, né? Revezar por enquanto. O Fluminense acertou com o Julián Milan e tudo mais. Apesar da forte pressão da torcida em torno do Freitas, o técnico Zubeldia tem o jogador como seus homens de confiança dentro de campo. O treinador crê que o atleta ajuda mais do que atrapalha e que tem sido fundamental para os bons resultados do Fluminense, apesar dos erros pontuais. A chegada do Milan, no entanto, abriu até a possibilidade de um esquema de 3 zagueiros, que vem sendo estudado e treinado esporadicamente pelo comandante tricolor. Então, assim, dentro do Flu existe essa possibilidade de 3 zagueiros, cara. Seria algo a mais, né, para Zubeldia, né? E no fim, embora ser certeza de qualidade do reforço, a ideia é intercalar inicialmente utilizando a utilização de Freitas até que o colombiano esteja totalmente adaptado. Então, assim, Freitas, o futuro de Freitas, pela informação do nosso querido Paulo, ele vem em 2 vias, né? Ontem o Freitas fez uma boa partida. O Freitas ontem não errou. Não teve aqueles erros, né? A gente sempre brinca que o Freitas está sempre na cena do crime, né? Mas ontem a gente não teve. Ah, foi o Remo. Gente, você sabe que o Remo estava vendendo, se eu não me engano, Internacional e qual foi o outro time que foi lá e não venceu o Remo, não. Então, assim, é muito fácil as pessoas desmerecerem quando se trata de Fluminense. Mas tem que pegar o histórico. Não é fácil ganhar o Remo lá. E o Fluminense fez até parecer fácil. Mas não é. A gente vai ver de acordo com o campeonato. Vocês vão ver quantos times vão ganhar o Remo lá. Não é fácil, pessoal. E com isso a gente teve um Freitas fazendo uma boa partida. É claro que o histórico do Freitas e dos erros dele pesa muito para ele, mas ontem ele já fez uma partida melhor. É o que eu digo. Nada como uma sombra para fazer com que o cara jogue melhor, fique mais atento. E eu vou te falar, o Freitas, aqui eu vou ser. Talvez a galera vai me bater muito aqui. Mas assim, o Freitas, ele é um jogador que se tu olhar ele friamente, sem histórico do que ele já fez, cara, ele tem todas as características para ser um grande zagueiro, né? Ele é alto, ele é veloz, ele tem bons lançamentos, tem visão de jogo, né? O que falta pro Freitas? Falta isso aqui, né? Ele é meio desesperado em alguns momentos, ele toma a decisão errada. Então, muito pelo que acontece na cabeça dele. E segundo o Paulo, a gente tem até a possibilidade de 3 zagueiros, né? Funcionaria o quê? Os gêmeos na esquerda, os gêmeos na direita, ou os gêmeos no centro, porque o Julián e o Freitas jogavam na mesma, né? Que é na esquerda. A gente teria o quê? Os gêmeos pela direita, o Freitas no meio e o Julián na esquerda? Pode ser também. Só que, tipo assim, ter 3 zagueiros não muda só isso. Muda tudo. Os seus laterais viram alas, né? Você tem lá na frente, pode ser um 3-5-3, né? Mas assim, tá vendo? Muda totalmente a estrutura do time. E se o Zubeldia vem treinando 3 zagueiros, isso pode ser uma mudança estrutural do time do Fluminense. Algo que, meu amigo, não é feito do dia pra noite. Até porque não tem muito tempo para treinar. São jogos no meio de semana e fim de semana, né? E eu gosto, tá? Eu costumo gostar de times que tem 3 zagueiros. Mas isso precisa ser muito bem treinado, né? Porque isso pode, talvez, quebrar um ritmo, um entrosamento que o Fluminense já tenha. Eu não iria por esse caminho por agora. Não acho que há necessidade de você mudar um esquema para poder incluir o Freitas. Eu não acho que esse seja o caminho. Mas acho que você pode ir revezando, como também o Paulo disse, né? Porque pode acontecer do Milan demorar para se adaptar. Então você usa o Freitas, depois usa o Milan, né? E você vai revezando, né? Você tem que revezar, tem que existir revezando como o J. Caio Castilho, né? Savarino no Serna, Reni no Arana, né? O Alisson também seria legal ganhar uns minutos aí também. Então assim, eu acho que peças do Fluminense tem, vai do Zubeldia se ele vai utilizar. Mas o futuro do Freitas é esse, tá? Pra quem acha que o futuro do Freitas é longe do Fluminense, eu não vejo assim não. Não vejo. Eu acho que o Julián Milan dará mais tempo pro Fluminense desenvolver o Freitas, porque dentro do Flu,
É como eu disse, né? Se a gente ignorar os históricos, o Freitas tem todas as características de ser um grande zagueiro, né? Essa é a verdade. Mas falta para ele talvez confiança mental, né? Fazer as escolhas certas. Mas o que eu quero dizer o futuro do Freitas não é longe do Fluminense, não. O futuro do Fleitas é no Flu e digo mais, ele faz parte dos planos, como disse aqui, é um dos homens de confiança de Zubeldia, tá bom? Então assim, é melhor ter calma nessa hora pra gente não se estressar. E olha, gente, estressar com o Fluminense já levou meu cabelo, espero que não leve o seu também, então não faça isso. Mas ó, se inscreve, deixa aquele like, muito obrigado pela presença de todos vocês, né? Ter você aqui um presente inesgotável, inenarrável, e é isso, muito obrigado por assistir esse vídeo. A gente volta com mais informações do Fluminense assim que a gente tiver novas informações. Um beijo no seu coração, fiquem todos bem, tchau, e valeu, pessoal.